A seguir, IIGD Irajá. Tem gente que se converte, irmãos, passa 20 anos. A família olha, não vê mudança nenhuma. Tem gente que se converteu há anos. Não tem um membro da família que possa abrir a boca e dizer: fulano mudou. Fulano é outra pessoa. Fulano nem de longe é aquele que era. Era insuportável agora. Fulano era um fracassado. Precisa ver agora a alegria que ele tem com essa fé que ele tem em Jesus. Olha, Pedro e João disseram: olha para nós. Ou seja, nós estamos aqui de pé. Mas pastor, ele era aleijado. Olha para nós. Olha para nós. Irmãos, o diabo sabe muito bem onde ele encontra a brecha para entrar. Eu contei no culto das 7. Pouquíssimas vezes eu contei isso. Até meu marido estava sentado ali agora no primeiro culto. E eu disse: nem ele sabe. Porque quando a gente fala das obras do diabo, você está dando glória para ele. Então eu gosto de contar o testemunho. Mas rarissimamente eu toco nesse assunto. Eu tinha recebido a chave da primeira igreja que pastoreei como titular. Fazia menos de 15 dias, ia fazer 15 dias que tínhamos inaugurado a igreja. Pequenininho, lá na Clarimonde mesmo, um espaço pequeno. Eu acordo antes das 5, 4 e pouca da madrugada. Quando eu levanto, uma dor tão violenta, mas tão violenta nos meus rins, que quase eu desmaiava. Que isso? Rarissimamente eu conto isso. Irmãos, quando uma pessoa se dispõe a servir a Deus, ou quando uma pessoa é chamada, ou quando uma pessoa diz: eu vou melhorar para Jesus, eu vou fazer isso para Jesus, o inferno se levanta. Quando eu olhei o meu corpo, os meus pés estavam desse tamanho. Nunca tive problemas renais. Em nome de Jesus, nunca vou ter. A dor era tão forte. Era uma dor que me cortava. Mas me cortava pela bacia. Ia de um lado ao outro. E dava uma cólica aqui por baixo, que era uma coisa louca. E quando eu olhei, os meus pés estavam inchados. E como eu disse, a dor era tão intensa que eu quase desmaiava. Não deu tempo de pensar nada. Eu só sentia no meu coração que eu tinha que me agarrar ao sacrifício do Calvário naquele momento. E eu fui me arrastando para o banheiro para tomar um banho. E quando eu botei o pé no banheiro, que eu fechei a porta, não foi no meu ouvido, não foi na minha cabeça, foi num canto do banheiro, como se uma pessoa, um homem com voz rouca e grossa falasse, porque disse: viu? Em outras palavras, né? Onde se meteu? Você vai fazer hemodiálise, com todas as letras. Se algum de vocês não conseguir crer, eu vou pedir agora, que Jesus no dia do juízo te mostre isso. Posso pedir agora, não vai descer do céu para te falar. Mas eu vivi isso. Uma voz no canto do banheiro. E eu senti nitidamente uma presença maligna. E a voz era audível. Audível. Como que falando ali. Naquela hora, meu irmão. Mas me subiu uma ira contra o diabo. Mas uma ira contra o diabo. Uma ira, uma raiva contra o diabo, que eu virei para aquele canto e disse, eu quase desmaiando de dor, mas eu apontei o dedo e disse: Satanás, só se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas a dor era demais. Eu fui para debaixo do chuveiro. Me agarrei à torneira
do chuveiro. A dor era intensa. Se eu orasse, ia fazer barulho ali, porque a vontade era berrar: some daqui, Satanás. Eu só havia dito: só se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas eu decidi dentro de mim, porque começou a subir o Calvário, a lembrança da palavra, o Calvário. E ali eu fui. Abri o chuveiro, tomei um banho com muita dificuldade. Me vesti com muita dificuldade. Irmão, de todo o meu coração, falei de manhã e falo agora. Duvido. Se 2 ou 3 pessoas falaram: não quero me... Mas eu duvido, meu irmão. Quem não saísse dali correndo ou berrasse, me leva agora para um hospital. Eu sabia que era aquele momento, ou eu venceria ali, ou eu perderia a partir dali. Por quê? Porque tem o dia mau. Na carta aos Efésios, a Bíblia fala do dia mau. E ai daquele que não tem a armadura de Deus no dia mau. E que não tem a arma certa no momento em que o inimigo o ataca com determinada arma. Eu sabia que era 100% espiritual. Eu sabia separar o que era material do espiritual e sabia que o diabo não poderia tocar, porque tudo era espiritual. Ou seja, menos de 15 dias de igreja inaugurada. O diabo pensou: eu jogo com tudo agora e paraliso, ou então eu vou correr o risco. Cada pregador que se levanta para ganhar almas, você pode ter certeza que passa lutas, mas vem com tudo. Me vesti com muita dificuldade, cheia de dor, mas era uma dor intensa, era uma dor pesada, muito pesada. Quando eu fui calçar o sapato, eu tenho o hábito, dificilmente faço a obra de Deus de sandália, rarissimamente. Eu tenho o hábito do sapato fechado, eu gosto. Quando eu fui calçar, o pé não entrava. Eu achatei o calcanhar do sapato. Pisei como um chinelo e fui com a pontinha, só os dedos entravam, só a pontinha dos dedos. E lá fui eu. Eu disse para os irmãos da Noé às 5 da manhã. 6, 7, 8, 9 chegou a hora do culto. E a dor? Pastor, por que a senhora não orou? Porque eu fui para a rádio, fui direto para a igreja. E quando cheguei na igreja, que eu comecei a orar, começou a chegar povo, espaço desse tamaninho, falei: não adianta. Falei: Jesus, é contigo. O Senhor levou e acabou. Subi no altar, fiz o culto. Terminei o culto, disse: agora eu vou orar. Saiu aquele grupinho de pessoas, já tem umas 5 pessoas. Fui para um canto, fui orar. Ali eu travei a guerra. Ali eu orei. Mas estava descansada. E a dor foi de: pastor, a senhora fez o culto? Fiz. Irmãos, ao meio-dia em ponto, eu não tinha uma dor sequer. Ao meio-dia em ponto, me deu vontade de urinar a urina da noite toda. À 1h da tarde, eu não tinha um sintoma e os meus pés estavam sequinhos. Deixa eu mostrar para você, marca essa página, deixa eu mostrar para você Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Quem lê comigo, irmãos? Portanto, tomai o quê? Para que possais resistir o quê? Aquele foi um dos meus piores dias. Foi o meu dia mau. Foi um deles. Aquele foi o meu dia mau. Aquele foi o meu dia mau. Eu não estou dizendo a você para fazer o que eu fiz, não. Cada um é um. Cada um é um. Eu sabia que o diabo queria me paralisar ali. E se eu permitisse, eu teria parado ali. E dali em diante, não haveria mais nada. A não ser um corpo preso a uma máquina. Pastora, o dia mau. O dia mau.
O dia mau, meu irmão. O dia que o diabo joga uma seta, o dia que vem um sintoma, o dia que aparece algo no exame, pastor, o dia mau, irmão. O dia mau. Se ele é mau, ele não é bom. E a Bíblia diz: provar e veja que o Senhor é bom. De Deus não veio. Ah, não poderia ser uma provação de Deus. Provação de Deus. Deus permitiu, irmão. Sem dúvida nenhuma. Porque se Deus não permitisse, Deus permitiu. Por isso hoje eu estou podendo contar para você e dizendo para você como foi que eu venci. Eu venci porque aqui dentro eu não tive uma dúvida sequer que o Calvário é verdadeiro. Eu não tive um receio. Se você perguntar, eu vou pedir para Jesus te mostrar no dia do juízo. Eu não tive 1 milímetro ou 1 milésimo de receio de doença nenhuma. Por quê? Porque eu sabia que Jesus tinha levado. Se Jesus levou, a verdade tem que aparecer. Mas eu tenho que lutar pela verdade. Voltando lá em Atos. Só que esse moço aqui do livro de Atos, irmãos, ele está muito acostumado. Ele não pensa em mudança de vida. Ele não se esforça para sair da mendicância. Mas como, pastor? Ele é aleijado. Sim, mas ele não entra no templo, meu irmão. Tem gente que entra na igreja, mas não entra na palavra. Tem gente que entra na igreja, irmãos. Marca-se estudo bíblico. Nós temos estudo bíblico. Tem gente que nunca colocou pé e quer vencer na vida. Mas pastor, não tem nada a ver as coisas da vida secular. Enquanto o cristão separar a vida secular da vida espiritual, meu irmão, vai continuar nos altos e baixos, sobe e desce, levanta e cai. Por quê? Igreja. Esse homem é um acostumado, esse homem é um acomodado. Esse homem tem um pensamento cristalizado. Nasci doente, não tenho nada na vida, sou mendigo. Acabou. Acabou. Vou ter que passar a minha vida toda assim. Vou morrer assim, como diz o pecador. Tinha até uma música. Tinha uma música popular. Mas que música, pelo amor de Deus. Sem nem que adjetivo usar, pelo amor de Deus. Nasci assim, sempre fui assim. Vou morrer assim. Vocês sabem. Vou dizer para vocês, deixa. Volta aqui, irmãos, que é muito importante isso aqui. Versículo de número 3. Eu vou repetir. E ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Pedro e João estão entrando no templo saudáveis, de pé, cheios do Espírito de Deus. E ele está ali sentado, aleijado, estendendo a mão para pedir esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Amém, igreja? Por que você fica com os olhos no noticiário para depois ficar mais apavorado do que já vive? Por que você fica com os olhos nesse mundo que está de cabeça para baixo, para depois ficar apavorado, não querer sair de casa? Está assim de cristão que não sai à noite. Pastor, a noite é perigoso. Por que o diabo só trabalha de noite? De dia ele descansa. De dia o diabo dorme e de noite ele trabalha. Ele é plantonista. Interessante. O nome de Jesus que opera e expulsa o mal só opera de dia, de noite não. Interessante isso. Tá. Versículo 5. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Está vendo, irmãos? Eu sempre digo que esse milagre aqui foi pela fé dos apóstolos. É tão bom quando a pessoa anda com alguém de fé, porque tem hora que a gente tem que dizer: ei, se não for pela tua fé, é pela fé da igreja. Se a igreja é de fé. Porque Pedro disse: olha para nós. Mesmo Pedro dizendo: olha para nós, Pedro está falando, tem um contexto aqui gigantesco, irmãos. Olha para nós, ou seja, olha onde nós estamos entrando. Olha quem nós somos. Olha o que Jesus fez de nós. Olha para nós. Tem gente que está dentro da igreja, irmão, dentro das igrejas, mas veio com cara de quem chupa limão. Sempre tem. Sempre chorando.
E quando conversa, ai, sai de perto. Nunca fui amado. Dói tanto aqui. Mamãe nunca ligou para mim, só ligava para as minhas irmãs. Meu pai nunca fez nada por mim. Tem gente assim mesmo. Pedro e João disseram: olha para nós. Irmão, se a sua família olhar para você, o que ela vê de diferença do teu antes e depois de conhecer Jesus? Não me responda. O que eles veem em você? Será que você pode dizer: ei, olha para mim? Porque nós temos que dizer, ei, de vez em quando a gente tem que dizer: ei, olha para mim. Lembra de quem tomava antidepressivo? Antidistônico, lembra? Para poder dormir? Lembra? Ei, olha. Tem hora que você tem que dizer: olha. Ei, tem gente que deveria. Olha. Olha. Lembra? Lembra do beberrão que vivia lá no bar? Que gastava o dinheiro todo e vivia caído pela... Lembra? Ei, olha. Ei, olha. Lembra daquele que vivia angustiado? Olha, olha. Pedro disse: olha para nós. Olha para nós. Mas nem isso acordou esse homem. Só que o Pedro vai entrar em ação. Versículo 6. Versículo de número 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ó, irmãos, Pedro não cursou uma faculdade. Por favor, hein? Sou totalmente favorável. Por favor, estude. Atualize sua profissão. Se atualize, meu irmão. Você vai fazer bem a você mesmo. Vai abrir mais campos, mais espaços, mais frentes. Desperta. Mas o Pedro, ele não cursou faculdade de teologia. O Pedro olhou para o homem e disse: olha para mim, olha para nós. E aí? Eu não tenho prata, não tenho ouro. Nem prata, nem ouro, não tenho. Se você olhar para... não tenho nada. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Especificamente isso. Pedro tinha uma certeza absoluta do poder do nome de Jesus e de que, quando ele falava o nome de Jesus numa determinação, invocando esse nome para alguma finalidade, objetivo, que o próprio Jesus faria. Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. É impressionante cristãos hoje, irmãos. Tem tanto a dar. Ele senta do lado de alguém no ônibus, a pessoa está apavorada com medo de assalto. Ai, é tão perigoso, né, gente? Eu quase não saio de casa. Você está certo, é perigoso mesmo. E é capaz de estar com um livretinho no bolso, um livro na mão. Não, é impressionante, irmãos. O que eu tenho, isso te dou. A pergunta é: o que nós estamos dando para as pessoas? Por favor, pensa nisso. O que nós estamos dando para a família? Pensa nisso. Estamos vivendo na era das doenças emocionais. Como você já sabe, temos falado bastante sobre isso nos últimos dias. Ansiedade, medo ou medos, pânico, enfim, até chegar à loucura. Se o diabo puder, meu irmão, ele ainda vai colocar muita gente dentro dos sanatórios. Tudo por um vazio interior. Que o maior tesouro da face da terra resolve. E que é tão baratinho. Um pouquinho de esforço para se encher de Jesus e dar para alguém. Um tempinho de oração. Coração aberto na meditação. Participação do corpo de Cristo. Pedro e João tinham o hábito da oração. Eles iam ao templo para orar todos os dias. Então eles tinham comunhão com Deus.
Eles tinham intimidade. Eles andaram ao lado de Jesus. Pastor, a diferença é essa. Como é que eu vou andar ao lado de Jesus? Ah, Jesus. Quando eu digo, irmãos, nós somos muito mais privilegiados, até mesmo que os próprios apóstolos, porque eles tiveram Jesus. Oh, meu Deus, que é isso, pastora? Jesus mandou o Espírito Santo para morar dentro. Você tem o Deus que criou esse universo, que quer morar dentro. Aponta para o teu irmão, para a tua irmã e diz: é dentro. É dentro, meu irmão. É dentro. Não é uma máquina teológica aqui, não, meu irmão. É a simplicidade de Jesus aqui. Aqui. É aqui. Aqui. Dentro do coração. Está aí, irmão. Está aí. Pedro virou-se para aquele homem e disse: olha para nós. Olha para nós estamos de pé. Nós somos homens de Deus. Olha para nós, olha onde nós estamos. Estamos entrando no templo. Não estamos na porta do bar. Não estamos jogando conversa fora. Olha para nós. Nós somos homens de Deus. Quem dera, né, irmão, que todo servo de Deus, toda serva, todo homem, toda mulher pudesse categoricamente dizer: pode olhar para mim. Qualquer lugar onde eu estiver, olha para mim. Está no meio de pecadores, não se suja. Está no meio do tumulto da família, apazigua. Vamos lá, meu irmão. Representar Jesus de verdade. Parar com essa hipocrisia evangélica, meu irmão. Quanto berro, glória, glória, aleluia. Pula, berra. Depois é tudo igual. Como diz aí no populês, farinha do mesmo saco. Vamos despertar a igreja. Irmãos, é tão simples andar com Jesus. Agora, é esforço, não adianta achar. Não, é esforço, meu irmão. É uma vida diária. O diabo não está brincando. E aí o que aconteceu? Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, vamos lá? O Nazareno, especificando, olha aqui, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Pedro ainda segurou o homem pela mão. Sabe para quê? Para botar esse homem dentro do templo. Pega pela mão, segura. E aí, versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Entrou com eles. Sozinho ele não entraria. Sozinho ele não entraria. Que esse pastor não entraria. Pastor, ele foi curado, ele entraria. Eram 10 leprosos. Passaram de longe, porque a lei não permitia que eles se aproximassem de pessoas sãs. E eles viram Jesus longe. E os 10 gritaram, 10: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E de mostrar-vos aos sacerdotes. Os sacerdotes eram os primeiros a atestar que a pele estaria boa, perfeita. Depois iriam ao médico. Primeiro eram os sacerdotes. Era a lei de Moisés. Não poderiam conviver. Excluídos e execrados fora da sociedade. Ide. De noite Jesus vai no templo. E quem está ali, feliz da vida, olha, muito bem, Jesus meteu a cara no chão. Jesus, 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 graças, 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 obrigado, obrigado. Vem cá. Não foram 10 os curados? Sim, Senhor, os 10. Todos fomos curados. Vocês estão vendo? Só este voltou. Irmão, o ser humano está demais, irmão. O ser humano está demais. Sempre foi assim. Materialismo, 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 materialismo. Nasce, cresce, constitui, ganha, vence, perde, parte para a eternidade. E agora? Vai para onde? Vai para onde? Vai para onde? Por quê, irmãos? Quando é que o cristão vai acordar e entender que a vida espiritual tem muito mais valor que a vida material?
Quando é que o cristão vai entender que a vida material é consequência, não é causa? Quando é que vai entender que só Jesus Cristo verdadeiramente leva ao céu e que precisamos respirar por Ele? Quando vai entender? Para concluir, eu quero compartilhar com vocês, no encerramento de tudo isso, uma parte lá do Bartimeu que tocou muito meu coração quando eu fiz essa comparação. Vai comigo rapidamente em Marcos 10. No versículo, para não ler todo o texto, no 49 diz: Jesus parando disse que o chamassem. 49. E chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? É que a capa era a identificação dele. As classes, os grupos, isso por tradição, vamos dizer assim, ele era conhecido pela capa, o cego seria conhecido pela cor da capa, pelo tipo de capa e cor da capa. O que aconteceu? Quando ele escutou que Jesus chamou, ele já jogou a capa fora, irmãos. Aquele da Porta Formosa, o Pedro e o João na frente dele, passando, e ele estende a mão para pedir uma esmola para o Pedro e para o João. Esse aqui, Jesus ainda não chegou perto dele, ele não chegou perto de Jesus. Ele só escutou: olha, ele está te chamando. Ele já pegou a capa de cego e pá! Ou seja, já sou um vencedor. Ele está me chamando. Desde o dia que Jesus te chamou, Ele te deu vitória. Há um tempo atrás, num dos cultos do Show da Fé, o missionário só deu um exemplo e disse: muita gente vai chegar na eternidade tendo vivido pouco aqui na terra e vai dizer assim para Jesus: poxa, Jesus, eu conheci o Senhor, eu te servi, recebi tão pouco e vim para cá tão cedo. Puxa vida, aquela doença acabou comigo, aquele mal acabou comigo. Aí Jesus vai chamar e dizer: vem cá, meu filho, está vendo ali aqueles anjos? Todos eles estavam preparados para te atender, mas você nunca aprendeu como colocá-los em ação. Está vendo aqueles presentes, aquelas coisas ali? Aquilo tudo era seu. Você nunca aprendeu a orar para receber nada. Esse cego aqui, o Bartimeu, quando ele ouviu Ele te chama, ele pegou a capa de cego, meu irmão, e jogou longe. Ou seja, Ele me chama, então já sou um vencedor. Meu irmão, Jesus nos tirou da porta do inferno. Jesus nos tirou da potestade das trevas. Jesus nos tirou do pecado que dominava a nossa vida. Irmãos, só de aceitar Jesus, a vitória já é certa, meu. Só aceitar Jesus, teu nome está no céu. Por que o cristão não dá valor, meu irmão? Por que não dá valor a isso? E para terminar, aquele lá só entrou no templo porque o Pedro levou pela mão. Esse aqui diz aqui, ó. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Esse aqui ganhou o quê? Salvação. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.